Isso. Tá ligado? Aqui? Isso aí. Legal, muito bem. Estamos chegando com o nosso episódio, o nosso podcast desta semana. E recebendo hoje aqui, o tema vai ser sobre saúde, sobre SAMU 92. Recebendo aqui o Gerson, também a Kelly, que é a coordenadora, né, do SAMU. O Gerson, que é o coordenador também na questão da instrução, né? E a gente vai falar muito sobre o SAMU. Antes, vou cumprimentar vocês aqui. Dar uma boa noite. Primeiro as damas, né, Gerson, que é de praxe. Kelly, bem-vinda. Seja muito bem-vinda. É importante a gente poder falar sobre o Ciruspar, sobre o SAMU, que presta um grande serviço aqui na nossa região. Tudo bem? Olá, Regis, tudo bem? Tudo bem aos ouvintes, aos que nos assistem, então, nesse novo formato, né, de entrevista. Isso, agora... Estamos nos acostumando ainda, verdade, né? A região também, com o chamado podcast, sendo uma realidade, né, para o mundo e agora aqui para nós também, né? Muito legal, parabéns. Obrigado. E para nós é uma honra muito grande estar aqui, Imagina. uma responsabilidade muito grande, né? Deixar uma boa noite a toda a nossa equipe que também está acompanhando, assistindo, a família, todo mundo que, né, acompanha e prestigia hoje, para que a gente venha falar um pouquinho, né, Gerson, daquilo que a gente tem tanto orgulho e que brilha os olhos, né, para falar, que é sobre o SAMU 92. Exatamente, que é uma luta grande, né, para manter o SAMU e sendo realmente uma entidade regional, né, Gerson? Seja muito bem-vindo, coordenador aí de enfermagem do SAMU, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Regis. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra estarmos com a população, não só do Sudoeste e de toda essa família que nos assiste, não só de APH, mas muitos que enganjam essa causa SAMU Brasil afora. São muitos Sem guerreiros dúvida. e guerreiras Brasil afora que realmente vestem a camisa para que cada dia nós tenhamos um atendimento e um serviço público de qualidade. O Gerson, para quem não conhece, né, ele contribui muito, a gente vai falar muito sobre isso, contribuiu muito desde o início do SAMU, que veio com uma experiência lá de São Paulo, né, Kelly? Mas, vamos dizer assim, hoje o SAMU é, sem dúvida, também uma referência nacional, né, o Ciruspar também, pelo projeto, pela forma que ele é gerido, né, pela forma que é conduzido para atender as pessoas que mais precisam e salvando vidas. Regis, desde que ele foi implantado, então o SAMU 92 Sudoeste do Paraná, ele completou 10 anos esse ano, em fevereiro de 2023. Ele foi constituído através de um consórcio público. Nós buscamos um modelo em Minas Gerais, né, junto com todas as pessoas que participaram do processo de implantação do serviço, a ANSOP, os prefeitos, os secretários municipais de saúde, porque foi um desafio muito grande, né, você implantar um serviço regional que iria atender através do 192 urgência e emergência, que precisa de um atendimento imediato, e através de um único telefone, que receberia todos os chamados, e 10 municípios que teriam ambulâncias, equipes para prestar o atendimento. Então, a ferramenta consórcio público, que permite, então, né, essa organização regional, foi escolhida na nossa região, e é uma experiência exitosa. E o tempo demonstrou isso, então toda a equipe é muito comprometida em realmente fazer um serviço muito sério, desde a parte operacional como administrativa. São, hoje, com os novos funcionários que estão sendo chamados agora para a nova base, que nós vamos implantar, a 14ª base em Salto do Lontra, são quase 400 funcionários, então é uma grande equipe. Empresa, né? Que acredita no que faz, que trabalha com esse ideal, que é o SAMU 92, e que todos fazem parte com o mesmo foco, né, o mesmo objetivo, que é salvar vidas. Então, desde a parte administrativa, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, toda a equipe que compõe o SAMU 92 Sudoeste do Paraná, o Ciruspar, juntamente com os prefeitos, realmente focaram em ter um serviço que fosse referência, né, que fosse de qualidade, de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde, por aquilo que os nossos mestres ali, o doutor Antônio Nimaro, né, o doutor Paulo de Tarso, que são as referências que implantaram o SAMU, colocaram dentro das portarias do Ministério da Saúde. Afinal, o SAMU é uma política pública, né, uma política pública que hoje está em 86% do território nacional, e a meta é expandir para 100%, porque é um serviço que ele atende a todos que precisam, né, a todos no pior momento da sua vida. Quando você precisa ligar o 92, é porque
você tenha um familiar, um amigo, alguém que está próximo a você, que está numa situação muito difícil. E você manter a calma e passar as informações por telefone é muito difícil. Mas a gente vai falar sobre esse tema na questão da regulação, né? Que muitas pessoas se perguntam, né? Precisa esse tempo, não é necessário, enfim. Mas para a gente não perder esse fio da meada, desde o Ciruspar completou agora 10 anos, né? O Ciruspar tem 11 anos, vai completar 12 no dia 20 de dezembro, SAMU, né? Que é o consórcio, né? Sim. Vai completar 12 anos no dia 20 de dezembro agora de 2023. E o SAMU foi implantado um ano depois, né? Um ano e pouquinho depois, no dia 21 de fevereiro de 2013. Então, completou 10 anos. Muitas histórias ao longo desse tempo, sem né, dúvida. Regis? E nesses 10 anos, desde o início, né, Gerson? Perfeito. Acho que uma semana a Kelly começou, chamaram o pessoal e aí fizeram um convite, eu aceitei. Que no momento eu estava em São Paulo, né? Estava em São Paulo, era cidade do de SAMU Osasco, eu trabalhava no SAMU de Osasco, São Paulo, e em hospitais de Osasco, também nas rodovias. Sim. E simplesmente abandonei tudo. E como é oriundo daqui, né, gente? Tem familiares aqui. Sulina? Eu sou da capital do Sudoeste, Sulina. Sulina, é verdade. Sulinense. Sulinense, com muito orgulho. Então, o SAMU, como a Kelly falou, isso é uma paixão nacional. E quem entra no SAMU, ele procura fazer o seu melhor e mostrar que o SAMU, ele não é só o envio de ambulância para aquele atendimento, como a Kelly falou, no pior momento da vida das pessoas. Mas sim, o SAMU, ele é um observatório de toda a rede. Isso é bem importante que as pessoas comecem a entender, porque cada acionamento, cada atendimento que a nossa equipe faz, de certa forma, ele gera dados. E esses dados são extremamente importantes e relevantes para futuras ações, para que o poder público em si, que o próprio SAMU e as entidades que trabalham vinculadas com o SAMU, entidades essas, Corpo de Bombeiro, Polícia, enfim, todos os órgãos. É uma rede, né? É uma rede, e graças a Deus o SAMU, o nosso principalmente aqui no Sudoeste, é extremamente unido com as demais forças, principalmente com o nosso saudoso Corpo de Bombeiros aqui do Sudoeste, tanto da 8ª Regional como da 7ª, em uma parceria extrema com o Corpo de Bombeiro, com a própria Polícia Militar. E como eu te falei, e aos ouvintes, ser observatório da rede, ele propicia ações que futuramente acabem diminuindo esses dados, muitas vezes de lástimas que nós temos aqui, principalmente na nossa região. Sim. Porque o SAMU se transformou num filtro, vamos dizer assim também, né? De tudo aquilo que ocorre seja de acidente, seja na área da saúde, hoje é uma referência, né? O SAMU ele atende a todas as urgências e emergências, né? Então, de qualquer natureza. Trauma, né? Acidente de trânsito, como clínico, psiquiátrico, obstétrico, né? Então, de todas as naturezas, toda situação que precisa de um atendimento imediato, é pelo 192 que inicia o atendimento, né? Então, a população do Sudoeste, dos 42 municípios, veja, né, Regis, são mais de 662 mil habitantes. Sim. Né? A nossa região Parece é grande. pouco, né, gente? Falar aqui na nossa na região, né? E o território, né? O território extenso, né? Ah, sim. Região rural. Geograficamente, né? O quilometragem. Sim. E a área rural, as distâncias das referências, porque a gente tem os principais hospitais em Pato Branco e Francisco Beltrão, sim, né? Então, a transferência desses pacientes que têm um primeiro atendimento, por exemplo, lá em Capanema, e precisa ser encaminhado para uma referência do politrauma em Francisco Beltrão. Esse atendimento tem que ser rápido. Sim. Né? Uma situação do infarto. Né? Então, quantas pessoas se beneficiaram com o SAMU, né, em relação ao tempo-resposta que nós falamos, né, esse atendimento imediato, a qualificação que a gente teve na rede, porque, como o Gerson disse, o SAMU ele não trabalha sozinho, ele trabalha em rede, e tudo isso qualificou a região Sudoeste, que os gestores aqui são muito preocupados em realmente oferecer uma saúde de qualidade à população, Regis, e a população pode confiar que é isso que nós temos hoje no SUS.
né? O SUS completou 33 anos essa semana, né? E assim, é uma alegria muito grande a gente saber que dentro do Sudoeste do Paraná a gente tem toda uma estrutura disponível e organizada à população, né? Muitas vezes a gente não precisa, você não tem noção do que tem de estrutura, Sim. né? Quando que bom que não precise. E SAMU a gente fala que é como um plano de saúde, se não precisar, melhor, né? Como um seguro de vida. Se você não precisar usar, melhor, né? Que coisa está boa, né? Mas se precisar, saber que está disponível, saber que tem uma equipe qualificada, que tem pessoas comprometidas que escolheram estar trabalhando no SAMU, fizeram um concurso público, é muito mais do que um trabalho, né? Exige qualificação constante. Não é simples, né? Não. E uma diferenciação, Regis, do trabalho do SAMU é a estabilização em loco do atendimento. Do atendimento. Muitas vezes a população, agora não mais, Sim, já estão mais acostumados, mas no início das atividades do SAMU tivemos casos onde a população batia no baú da ambulância, acelerando a equipe, e a equipe estava trazendo o hospital em loco para aquele atendimento. Um exemplo clássico, ninguém suporta mais do que 2, 3, 5 minutos sem respiração. Então não adianta eu levar um paciente em parada cardiorrespiratória, sem respirar. 40 quilômetros, 20 quilômetros, hein? 10, 15 minutos. Não vai chegar em óbito ou com sequelas, muitas vezes, irreversíveis. Ou seja, então o SAMU procura estabilizar, ele traz o hospital até aquele acionamento, tanto no trauma, como no clínico, como no obstétrico, nos casos psiquiátricos, o que dá para ser feito em loco, as nossas equipes vão fazer. E aí é justamente nesse ponto aí que entra, vamos dizer assim, a regulação, né? Perfeito. Que aí o cidadão, né, seja ele de qualquer ponto da nossa região, liga 192, a central aqui em Pato Branco, tem um profissional lá que aí, por isso a importância dessas informações repassadas, então, por esse cidadão sobre o paciente, Perfeito. Que aí às vezes a comunidade, né, as pessoas acham que está muito demorado, porque não é mais rápido. Por isso que a gente, cada vez, sempre agradece o espaço nas mídias, porque a população que está preparada, ela sofre menos. E aí não envolve poder aquisitivo, nada disso. Absolutamente. Envolve uma questão de preparação cultural daquele serviço, no caso o SAMU. Ou seja, se uma pessoa está preparada para ligar para o SAMU, saber que o SAMU faz algumas perguntas, e perguntas chaves, que muitas vezes vão salvar a vida do paciente. Se essa pessoa estiver preparada, estiver nervosa, e muitas vezes não desligar o telefone, que a pessoa naquele momento que não está preparada, muitas vezes ela desliga o telefone, liga para a polícia, e a polícia fala, não, senhor, isso é para o SAMU, aí ele perde tempo. Aí liga novamente para o SAMU para começar aquilo que ele já deveria ter feito antes. Que não é fácil, né, Gerson? Não você é está fácil. numa situação, é um estresse muito grande, né? Você vê uma pessoa sangrando, você vê uma pessoa, né, que foi atropelada, uma ali, colisão. É assustador, né? Mas cada vez mais a gente vê, né, que a população tem se envolvido em saber o que fazer. Sim. Né? E saber que assim, faz parte do atendimento quem liga para o SAMU, que passa as informações corretamente, que informa qual é a cidade, porque as perguntas, Regis, que são feitas são essenciais para identificar de onde está entrando o chamado, qual é a cidade, se é na rodovia, em qual sentido da rodovia. Né? São informações importantes que assim, a comunicação de quem está ligando para o SAMU, né? O trecho vai ajudar. Não precisa saber o número da rodovia, o nome da rodovia, né? Mas saber assim, o sentido, né, Gerson? Qual é a ligação? É sentido Mariópolis-Clevelândia, né? É sentido Itapejara a Verê, né? Qual é o sentido da rodovia? Aí o profissional vai indicar se é isso mesmo. A ambulância avançada, se é ou não é. Se é a básica, se é a do município, porque nós temos 13 municípios que possuem equipes do SAMU. Sim. Né? Então, os outros os outros 29 não têm, e nós atendemos a toda a região sudoeste. E aí a gente tem o quê? As equipes municipais,
que também foram preparadas durante todo esse período, né, todos esses 10 anos, para que prestem um primeiro atendimento. Até a chegada do SAMU. Até a chegada do SAMU. Como também quem está ligando para o SAMU vai receber uma orientação do médico regulador. Inclusive está passando aqui. Passando. Né? Do que fazer. Né? Então, todo mundo pode ajudar, Regis. Todo mundo pode fazer alguma coisa numa situação de urgência e emergência, pode reduzir uma sequela, diminuir um agravo, ajudar a salvar uma vida. Né? Não precisa ter medo. A principal ferramenta é o telefone. É ligar para o 192, né? É a comunicação, é procurar manter a calma, que não é fácil, mas saber que vai fazer a diferença. Então, quando liga... E ele faz parte, como a Kelly falou, e muitas vezes ele inicia o salvamento. Sim. Por exemplo, se ligou um caso de parada cardíaca, por exemplo. Então, o médico vai te orientar manobras básicas, pôr a vítima no chão, por exemplo, abrir uma via aérea. Ele vai te orientar pela telemedicina, aonde ações básicas, muitas vezes, pode significar... vão contribuir muito para o salvamento dessa vítima. Sim. E essas ações favorecem a continuidade do trabalho da equipe do SAMU, seja o suporte básico ou o suporte avançado. Então, faz toda a diferença. No caso de acidente em rodovia, a nossa comunicação no Sudeste é muito ruim. Você tem sinal, você andou 20 metros, 2 metros já sumiu. Sumiu o sinal, ou seja, pegou o sinal, você está com o SAMU na linha... E às vezes alguns operadores têm, outros não têm. Se encoste o carro e seja realmente os olhos do médico. O que é ser os olhos? Nesse intervalo, a ambulância já está a caminho. Sim. Mas continue com o médico vai perguntar se você está próximo, se você não está... Ele, dentro de uma condição segura, obviamente que ele não vai querer expor ninguém ao risco. Até mesmo a própria imprensa já nos ajudou. Quantas vezes? Quantas vezes o cinegrafista largou a câmera e ficou segurando o soro para nós. Enfim, tivemos um monte de situações onde foram favoráveis ao paciente, justamente por essa colaboração do usuário que está ligando para o 92. Então, isso é bem importante. E que a gente não sabe quem é, né, Regis? Para sair para o atendimento, as equipes não recebem o nome do paciente, porque o que entrou de informação foi apenas a situação. Né? Aí a equipe vai sem saber a quem vai atender. E não importa a quem vai atender, o atendimento vai ser o mesmo a todos. Não, eu acho que isso então, isso é muito claro é a população. Que isso nem passa mais na cabeça, né, das pessoas, que o trabalho, a seriedade que o SAMU, que o Ciruspar implantou, né, e da forma que as pessoas, que o SAMU atende, isso não passa nem na cabeça, né, já é uma coisa vencida, sem dúvida. Mas a gente agradece a confiança e honra isso todos os dias, Regis, porque é obrigação. Se fizer uma pesquisa, né, em termos de credibilidade, bombeiros, SAMU, tem um percentual altíssimo, né, pelo trabalho que é feito, né? É um compromisso muito grande, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, realmente tem que honrar isso e os profissionais que trabalham no SAMU fazem isso diariamente, né? Isso é mais que profissão, né? É mais. É dom. E é um grande amor, realmente, pelo que faz, porque é muito gratificante, realmente, sabe? Você saber que você pode ajudar uma pessoa. Porque na rotina do plantão, não existe rotina, na verdade, né? Você não sabe quantos atendimentos vai ser feito naquele dia. Né? E nem o tipo. Então, quando a equipe assume o plantão, eles têm que estar preparados para tudo. Melhor seria se não precisasse nem sair da base, que fizesse o checklist, porque eles não ficam sem fazer nada, né, Regis? Acho que é importante a gente esclarecer isso também. Há toda uma rotina na base do SAMU, né, que o profissional, quando assume o plantão, tem que fazer. A gente chama checklist. Então, cada um dos membros da equipe, eles têm um roteiro, né? Porque quando sai o chamado... Isso, e quando entra o chamado, a saída tem que ser imediata. Avaliação primária, da ambulância, toda uma sequência de checklist rigoroso que tanto o técnico de enfermagem, o médico, o enfermeiro, todos, cada um dentro da sua especialidade, tem a sua responsabilidade e segue à risca isso. E trabalha em equipe, né? Retorna para a base e faz tudo novamente. Tudo novamente, reabastece material. E é interessante porque assim, o trabalho é em equipe, ninguém trabalha sozinho no SAMU, né? O trabalho não é individual. Então, só para ter uma ideia, que é um complemento para quem nos assiste, ilustrativo,
Você atende uma parada cardiorrespiratória, muitas vezes, a nível do esporte básico ou de avançado, mas principalmente no esporte avançado, você demora, em média, ali de 45 minutos a 1 hora o atendimento até a chegada no hospital, e você fica mais 1h30, 2 horas, repondo material, lavando os materiais, fazendo desinfecção na ambulância. Então, para cada atendimento, praticamente é o dobro da preparação para o novo atendimento. Porque você não sabe quando vai entrar. Sim. E o que vai entrar. E né? o diferencial da nossa região é que cada ambulância rodando, nós temos uma ambulância pronta de reserva para sair. Aconteceu qualquer coisa com aquela ambulância, uma substituta já está pronta para sair a campo, para não deixar a população desassistida. Né? Não baixar. Nós temos hoje 19, nesse momento agora, são 19 equipes que estão de prontidão na região. Né? Além da equipe da Central de Regulação, que também, 24 horas, não para. Né? Então, na Central de Regulação, nesse momento, nós temos os TARMs, que são os técnicos que atendem ao chamado do 92. São 2 ou 3 TARMs à noite, que ficam de prontidão para atender a todos os chamados da região sudoeste. Sim. O TARM ele identifica o chamado, passa ao médico regulador, que são 2, sempre no plantão, e os 2 radiooperadores, que são os profissionais que acionam as equipes que estão nas bases. As equipes realmente ficam... A comunicação é toda via telefone ou rádio. Tudo gravado. Né? Tudo é gravado. Então, desde a entrada do chamado até a finalização do atendimento, e tudo é monitorado. A equipe ela não pode prestar um atendimento sem o acompanhamento da Central de Regulação. Esse é o respaldo da equipe. Já acontece algumas vezes da população chegar nas bases do SAMU. Lá a gente não presta atendimento, não tem um ambulatório, um consultório, uma sala de atendimento na base. As equipes, as equipes com as ambulâncias que têm os equipamentos para deslocar para qualquer local. Às vezes vai chegar, procurar o atendimento na base e não vai ter nenhuma ambulância, como já aconteceu. Casos graves de corte profundo, parada cardíaca, corre na base do SAMU e não tem ambulância. Bebê engasgado. Bebê engasgado. Aliás, essa é uma... e que eu acho que apavora. De uma forma... Sim. Que a mãe, ali... E a família toda, a orientação da manobra de desengasgo por telefone, Regis, ela é muito clara, eficaz. Então, por isso que, assim, em uma situação como essa, é importante que a pessoa mantenha calma, ligue 192 e ouça o que o médico está falando, está orientando a fazer. Sim. A gente tem várias histórias, Gerson, bem-sucedidas, onde a pessoa ligou rapidamente, foi orientada, a equipe é encaminhada da mesma forma, mas quando a equipe chega, o bebê está chorando, está tomando uma situação... A pessoa fez a diferença. A mãe fez a diferença. O parente mais próximo. Virou de bruço, aquela coisa. A maior parte dos casos de afogamento, de engasgos, é realizada por terceiros. Porque não tem um tempo hábil. Imagina, a criança tem quanto tempo, Exatamente. Ninguém chega em 2 minutos numa série. Raríssimas vezes. Ou seja, quem ligou, ou quem tem uma experiência já de treinamentos, de APH, ou de esporte básico de vida, acaba realizando manobras fáceis e com sucesso. Que resolve, a parte... Agora falar um pouquinho na parte, vamos dizer assim, na parte de investimento do SAMU, que depende muito dos municípios, Kelly? Depende. Aí muito na tua área, depende muito dos prefeitos, enfim. Como é que nós estamos na saúde financeira do SAMU? Então, a gente já passou por muitas notícias sobre esse assunto, Regis? Bom, o consórcio, ele permite uma forma mais equilibrada de manter o SAMU, porque o SAMU ele se mantém com recursos do Ministério da Saúde, que são repassados mensalmente por tipo de ambulância e por porte da Central de Regulação, do Estado e dos municípios. Eu acho que hoje, com quase 12 anos de consórcio, também está consolidado e há um entendimento, que o SAMU ele precisa de um valor fixo mensal para que ele possa se manter, independente do número de atendimentos. Sim. Porque, veja, hoje a gente tem 19 equipes de prontidão, isso é 24 horas. 24 horas. A Central de Regulação está pronta 24 horas. Então, independente da quantidade de chamados, que quanto menos melhor, a gente tem uma manutenção, uma receita necessária para poder manter essa estrutura à disposição e com qualidade. E graças aos municípios, Regis, aos prefeitos da nossa região, é que a gente conseguiu superar
muitos momentos difíceis, sabe? Hoje, nosso presidente é o prefeito Zuca, até deixar um abraço para ele, né? O prefeito Disney Lucchini, lá de Ampere, é o nosso presidente. Nosso vice é o prefeito Anderson Barreto, de Coronel Vivida. O prefeito Paulo de Sulina é nosso diretor financeiro, e assim é toda uma composição de Conselho Deliberativo e Fiscal que discute o SAMU, a sua forma de gestão, e que se vê o quanto é eficaz a forma do consórcio público, porque ele permite esse serviço regional que não tem fronteira de atendimento. Então, isso também é muito importante, porque pode ser que o município de Sulina, não foram muitas vezes que a ambulância vai lá prestar um primeiro atendimento, mas a população de Sulina circula na região sudoeste, vem a Pato Branco e pode precisar de um atendimento, e vai ter esse atendimento na região. Né? Então, e outro ponto, né? Os municípios menores, eles não têm a mesma estrutura de bombeiros, enfim, de outras. Então, a regionalização permite isso. O SAMU é a primeira base para fortalecimento. Exato. Né? E para manter toda essa estrutura em funcionamento, graças aos municípios, né, que hoje arcam com 60% da manutenção do SAMU, e com isso a gente conseguiu consolidar. Né? Passou por momentos muito difíceis. O Ministério da Saúde ficou 10 anos sem realizar reajuste. Então, o que fica 10 anos sem reajuste? Né? Não tem. Né? Ainda mais um serviço desse. Né? Passamos pela pandemia, não recebemos nada. O SAMU foi um serviço que esteve na ponta atendendo e que, infelizmente, foi esquecido. Né? Então, os hospitais receberam incrementos, né? Os municípios, mas o SAMU, nada foi direcionado ao SAMU para atendimento à pandemia. Mesmo com o dinheiro destinado aos municípios, não foi repassado. Não, nada que fosse diretamente ao SAMU, né? Então, tudo isso foi demonstrado ao Ministério da Saúde. Nós iniciamos uma discussão em 2021. Né? A deputada Leandre veio nos visitar no SAMU e levou essa demanda a Brasília. Através da Rede Nacional dos Consórcios Públicos, nós conseguimos participar de audiências públicas na Câmara Federal e demonstrar que não só o SAMU Sudoeste, não só o Ciruspar, mas o SAMU do Brasil inteiro estava sofrendo com isso. E o SAMU é um serviço essencial. Sim. É um serviço que precisa estar à disposição da população. E agora, recentemente, no mês de julho, foi publicada, então, uma nova portaria, reajustando os valores em 30%. E isso é só o começo. Né? O que a gente tem aí é uma expectativa muito grande em relação ao fortalecimento desse serviço e de toda a rede de urgências e do SUS como um todo. Afinal, a pandemia mostrou, né, Regis, que a gente precisa de uma estrutura forte de saúde. Né? E isso desde o pré-hospitalar até a reabilitação. Né? Hoje mesmo teve a reunião da CIT, que é da Comissão Intergestores Tripartite, lá, municípios, Estado e União, discutindo saúde, e que se falava do programa Melhor em Casa, que é um acompanhamento do paciente após a alta, né? Aquele paciente crônico, paciente que não precisa estar no ambiente hospitalar. Isso faz parte também da rede de urgência e emergência, né? Então, todos os componentes que fazem parte dessa rede e que precisam estar fortalecidos, porque a gente não sabe quando vai ter uma maxi emergência, a gente não sabe o que vai acontecer, é imprevisível. Por isso, dessa importância de manter uma estrutura forte, com o financiamento adequado, que não recebe, recurso, né? Que não recebe por procedimento, né? Recebe para existir, para se manter. Mas eu acho que, pelo menos assim, a expectativa agora é melhor, né? Até para luz no fim do túnel. Luz no fim do túnel. A gente tem que acreditar sempre, né? Porque de fato a importância do atendimento, do trabalho que o SAMU realiza e assim o fortalecimento do Ciruspar. Vocês estiveram em Brasília, né? Sim. Falando sobre o trabalho que é feito aqui. Praticamente uma referência, né? Sendo quase que um projeto piloto para outras regiões aí do Brasil. A gente esteve, foi através da Rede Nacional dos Consórcios Públicos, né? Junto com Minas Gerais, que foi onde a gente foi buscar a experiência de consórcio e implantou o Ciruspar aqui, com o pessoal do Rio de Janeiro, que também tem uma experiência bem importante em central de regulação, e conseguimos sensibilizar, né, mostrar aos deputados a importância e a necessidade de manter esse serviço forte. Isso foi muito importante, Regis, e uniu ainda mais o serviço, sabe? Hoje a gente tem um contato direto no Ministério da Saúde, a gente consegue ser ouvidos, né,
pelo Ministério mesmo, que é quem direciona as políticas públicas e toda essa organização da rede. Os secretários de saúde são fundamentais nesse processo, afinal, são eles os gestores, né? O SAMU, o Ciruspar, ele não é independente, ele é um gerenciador do serviço, um administrador do serviço, que ele onde os gestores são os secretários municipais de saúde, né? Tudo o que acontece na rede de urgências é pactuado pelos municípios, né, pelos secretários municipais de saúde, que avaliam todas as redes, não só a urgência e emergência. Então, a rede de saúde mental, a rede de atenção primária, que é quem é a ordenadora de tudo, né, que organiza tudo, afinal, a atenção básica, a prevenção, tudo isso faz parte para que não estoure na rede de urgências, né? Às vezes, o acionamento do SAMU é a última, né, chance daquela pessoa. É um paciente que, às vezes, é um paciente doente crônico, né, que não está fazendo o acompanhamento adequado, não está indo na unidade básica de saúde, né, um diabético, um hipertenso, e aí pode ter um agravamento, e aí aciona o SAMU, né? Então, a integração dessa rede é fundamental. E no sudoeste do Paraná isso funciona muito bem. São poucas as situações, Regis, que precisam sair do sudoeste. Um grande queimado, algumas situações de alta complexidade, mas o estado do Paraná oferece no SUS o transporte aeromédico. Algo que também é fantástico, Estado, né? É o Estado. Então, o Estado tem esse serviço disponível através do helicóptero, que fica na base de Cascavel, mas ele é da Macro-Oeste, então envolve todo o sudoeste e oeste do Paraná, e o avião em Curitiba. Então, quantas situações a gente já teve, né, onde um grande queimado, teve uma situação como essa e precisou ser transferido para Londrina ou para Curitiba, e teve um transporte de primeiro mundo para esse paciente. Então, veja, toda essa estrutura envolve muitas pessoas, envolve vários serviços se organizando para atender da melhor forma. Vamos dizer assim, que é a política do lado bom, né? O lado bom da política, sim, trabalhando num política contexto... pública, né? Exatamente, política pública trabalhando num contexto. Aliás, né, Gerson, você também com a experiência que tem, e agora há pouco aí, muito se falou na questão do transplante, né? Quantos já apoio vocês também prestaram, né, para fazer o transporte de órgãos, enfim, né, também? O SAMU aqui, ele, como eu falei, trabalha extremamente em conjunto e para todas as situações. Então, obviamente que a central de regulação do SAMU, ele é o cérebro dessa junção dos apoios e sempre realizado essas ações em um tempo bom. Sim. Né? E sempre focado ali na melhoria dos resultados de cada etapa. Perfeitamente. Bom, agora também tem expectativa aí para novas bases, novas sedes? Sim. Sede não, nova base. Né, Sim, mas a gente está muito feliz, porque no sentido de ter uma melhor assistência na região, né? Salto do Lontra era um município, a região de Salto do Lontra, Nova Prata e Nova Esperança, era uma região que nos preocupava, porque estava mais distante de dois vizinhos de Realeza, né? Que são as bases mais próximas. Sim. E a quantidade de acidentes que acontece naquela região ficava comprometido o atendimento pela distância. E aí, na última Assembleia, Regis, que nós tivemos agora em julho, o prefeito Fernando Cadori, que é o prefeito de Salto do Lontra, manifestou na Assembleia a intenção de colocar a base em funcionamento do SAMU lá, sendo que ele tem que assumir uma parte a mais do município, custeando até que venha o recurso federal, e ele se comprometeu com isso para que tenha um melhor atendimento, né? Lembrando que as bases elas estão nos municípios, mas elas não são dos municípios, elas atendem a toda a região. Né? Então, se a gente pegar hoje as estatísticas de atendimento de cada uma das equipes, você vai ver que elas não atendem apenas o município sede, né? Elas deslocam na região para onde for necessário, e isso é uma vantagem do consórcio público, porque extrapola a fronteira do município, né? Atende aonde for necessário. Não tem limite, né? Funcionário, não fica a ausência de funcionário, Sim. não tem de uma base, você troca de outra, você acaba sempre remanejando. Isso, ambulâncias. Sempre o serviço tem que estar em pleno funcionamento 24 horas por dia. Aqui em Pato Branco tem como é que está, vamos dizer assim, as tratativas aí para a questão de onde era a PRF?
Então, Regis, a gente vem conversando porque a base de Pato Branco, ela foi a primeira sede, né, do SAMU, porque foi onde foi implantada a central de regulação. E ela já tem, veja, foi antes ainda da criação do consórcio, então é de 2010, né? Que queriam tirar de nós aqui. Foi discutido algumas vezes, né? Não, mas não sai mais daqui, não. E assim, a estrutura física de cada base, ela é de responsabilidade do município sede. Então, em cada município onde tem base do SAMU, a prefeitura é a responsável pela estrutura física. E já há algum tempo a gente vem buscando uma melhor estrutura para a nossa equipe, né? O serviço cresceu, ampliou e precisa de uma reforma, precisa, né, de um melhor espaço físico. São profissionais muito comprometidos, Regis, que merecem realmente uma estrutura adequada para isso. É o mínimo, né? O prefeito Robson, em Pato Branco, em fevereiro de 2022, doou um terreno ao SAMU, um terreno muito bom, né, ao Ciruspar. É um terreno que fica localizado próximo ao Parque da Pedreira, né, em frente, na Ivaí, isso, muito bem localizado, são quase 9 mil metros quadrados o terreno. Dá para fazer uma boa base. Nossa, então, a proposta é que a gente possa construir lá o complexo SAMU 92 Pato Branco. O projeto já está pronto ou não? Nós temos um estudo preliminar com apoio da UTFPR, que, né, a universidade foi fantástica nesse sentido, que fez um estudo para nós, porque a gente pretende abrigar lá, Regis, a central de regulação, a sede do consórcio, a base do SAMU, né, que tem 3 equipes, uma unidade de suporte avançado, 2 de suporte básico, a sede do NEI, que é o Núcleo de Educação Itinerante, né, o nosso grande orgulho, que são os profissionais que treinam não só o SAMU, como também a rede, né, os municípios da nossa região, e a expectativa é conseguir o recurso agora para fazer essa obra. Enquanto isso não acontece, Regis, a gente tem solicitado apoio para tentar descentralizar, né? A gente já tinha uma equipe que ficava na UPA para ganhar tempo-resposta para atendimento da Zona Sul, em Pato Branco, mas recentemente nós pedimos, quando a Polícia Rodoviária Federal fez a mudança, nós solicitamos ao município, então, a possibilidade de colocar uma equipe, né, descentralizada. Até porque estrategicamente é ótimo, né? Fraron, por exemplo, logo estará com 8, 10 mil habitantes. Se não tem já. Já que não tem. Então, o foco de ter uma equipe ali era a rodovia, saída estratégica para a rodovia e para o próprio bairro Fraron, que dia após dia aumenta. E mesmo o Planalto, por exemplo, você, né, tem um acidente na Zona Norte, enfim, também, né? O tempo é nosso maior inimigo, então quanto mais próximo as equipes estiverem, né, dos locais de atendimento, melhor. Mas há uma discussão, Regis, ainda, né, quanto à possibilidade, onde a gente vai, né? Há essa busca por descentralizar as equipes e melhorar o espaço físico, que é urgente. Então, a gente tem pedido aos deputados... Nesse princípio, continuaria com a base aqui no Bortote. Isso. Só ganharia uma nova base ali. E é uma melhoria da estrutura, né? Porque até há essa necessidade, né, de uma reforma. Hoje os municípios já arcam com 60%, então arcar com as reformas também fica pesado para eles, Pato né? Branco talvez gasta bem, né, também, porque per capitamente, né? Hoje Pato Branco repassa mensalmente ao consórcio 290 mil mês, né? Então, assim, é um valor que, se a gente considerar que o serviço, né, precisa dessa estrutura para se manter, a reforma acaba também onerando o município. Deve ser a média entre Pato Branco e Beltrão, deve ser isso. Cada município repassa R$ 1,20 por habitante, mais uma parte por média histórica de atendimentos. Com isso, Regis, o consórcio, o Ciruspar é o único que tem esse formato de repasse, né? Mas a gente conseguiu ser mais justo, no sentido de que, assim, o município que usa mais, né, acaba contribuindo mais, né, para a manutenção. Justo, né? Sim. Isso resolveu o problema de inadimplência, de atrasos. Então, hoje a gente não tem atraso dos municípios. A gente vê outras regiões que enfrentam esse problema, sabe? Onde os municípios atrasam um repasse para o SAMU, ou trabalham, tem o problema da inadimplência. Aqui no Sudoeste, não. Aqui aliás, é bom que se diga, né, e fazer um registro que os prefeitos sempre levam muito pau, né? E o nosso agradecimento em nome do SAMU. A gestão de todos os 42 municípios aí que tem honrado esse compromisso e que é uma necessidade básica, né? Mesmo com as dificuldades que vem enfrentado, né, Regis, com a diminuição da receita, mas assim, o SAMU é honrado, né? O repasse ao SAMU mensalmente é honrado, porque justamente é isso, né? Um serviço consolidado que precisa desse valor para se manter à disposição da população e com qualidade. É evidente que isso também passou muito, né, por debate, por conversa, para colocar na cabeça
dessas pessoas, né, dos gestores, para eles saberem da necessidade, o quanto é fundamental, né? Esse convencimento... O que custa, né? Não tem preço para uma vida. Exato, e esse convencimento ele se dá com uma gestão séria, né? Então, a região entende e identifica assim, a seriedade das equipes do SAMU no Sudoeste, né? Aqui a gente procura fazer realmente um serviço técnico, né? A gente tem aí o Dr. André Morrone, o Dr. William Oderied, que trabalham na coordenação médica, junto com toda a parte administrativa do SAMU, né? E o presidente, né? O prefeito Zuca, que realmente demonstra a seriedade que é, né, trabalhar. E junto com a equipe, que não mede esforços, né, Gerson, de economia, de usar bem o recurso público, sabe, Regis? Não há desperdício, né? Realmente fazer o melhor com o disponível. Teve aqui o Dr. André até. Se emociona, né? Falar do SAMU. Ele é um entusiasta, realmente. Né? Sim. O doutor André ele participou esse ano, inclusive, da revisão dos protocolos nacionais do SAMU. Então, para Brasília, justamente isso é um orgulho para nós, né? Claro. Poder contar com, né, um profissional daqui que está participando dessa discussão nacional. Isso. Né? Então, é toda uma equipe comprometida com isso, né? A gente sempre buscar o melhor. Recentemente também o Gerson esteve com os instrutores do NEM em São Paulo, na Expo Emergência, acompanhando o que tem de mais recente, o que tem de novo, porque os protocolos que a gente usa aqui no SAMU são os mesmos internacionais, né? Então, é claro, há uma adaptação para a realidade local, porque aqui a gente tem alguns acidentes que são diferenciados, alguns atendimentos diferenciados, né? A gente tem acidente com máquina agrícola, né? O quanto acontece com equipamento agrícola. Né? Que a equipe precisa deslocar a cavalo, às vezes. Sim. Apoio com... Sim. E a ambulância não é preparada para isso, né, gente? Só atola quando chove, então, né, se veja. Hoje mesmo nós falávamos, né, que a nível da organização do Ministério da Saúde deveria pensar as regiões. Talvez o que se aplica lá para o Nordeste não se aplica para nós. É muito diferente, né? E a própria viatura deveria ser uma viatura mais preparada para ser uma ambulância. Porque atualmente é um veículo projetado para transporte escolar, para transporte, que é adaptado para uma ambulância. Perfeito. E muitas vezes isso é ruim, o espaço interno para a equipe trabalhar é ruim. É apertado. É desconfortável muitas vezes para o próprio paciente. Às vezes coloca uma incubadora, por exemplo, num bebezinho recém-nascido, baixo peso, né, todo frágil, transportado de Palmas para cá, mais de 100 quilômetros, em uma trepidação, as estradas ruins. Tudo influencia. Tudo influencia, por isso que a nossa região é uma região diferenciada nos desafios. E a gente consegue avaliar esses dados, Regis. Isso é interessante também, né? Porque quando a gente fala que o Gerson fala que o SAMU é um observatório do sistema, né? Cada atendimento que a equipe faz, a equipe chega na base e alimenta uma planilha que nós temos. Onde a gente histórico, né? É histórico e é muito interessante, porque você consegue avaliar o tempo de atendimento. Então, a gente tem ocorrências que duram 6 horas. Né? Nós temos atendimentos em que realmente a equipe fica empenhada em uma ocorrência por 6 horas. Né? Então, veja, a gente atende em média hoje, são 4.500 chamados mês, dá uma média de 2.000 ocorrências mês, porque de acionamentos, né, de envio de equipes. E quando a gente pensa isso em números, não é dividido e programado, né? Isso é imprevisível. Então, nós temos momentos em que realmente temos várias ocorrências entrando, pense 19 equipes e todas passam pela central de regulação. Todas têm um acompanhamento da equipe que está na regulação. Então, o nosso destaque é a equipe que está na regulação. Que por eles passam todos os chamados, eles monitoram tudo o que está acontecendo na região sudoeste. E quando a gente mostra isso aos gestores, uma estatística, é um dado muito importante, porque consegue planejar melhor a região. Você consegue observar melhor onde acontece mais acidentes. Certamente surpresa, impactados até, né? Exato. Eu não sabia que era... As motos que eu já falei hoje. Os atropelamentos, né, Regis? Veja, a gente falava antes dos acidentes de trânsito, né? 63 atropelamentos até agora, de janeiro até hoje. Até agora. 9 só meses, em Pato Branco. Só em Pato Branco. Mais de 270 acidentes só com moto. Licença, Gerson, aqui tem da região, né? Então, você veja, em 2023, nós tivemos 208 atropelamentos registrados no sudoeste do Paraná. Regional.
no Sudoeste. Sim. Né? Desses, 41 foram em Francisco Beltrão e 68 em Pato Branco. E agora, esse ano, Pato Branco já alcançou a meta. O que está acontecendo? Isso, né? É o que a gente discute com o Depatran, com a Secretaria de Saúde, com o Detran, porque, assim, veja, essa semana é uma semana nacional do trânsito. Exatamente. Onde se discute e tem carros batidos espalhados pela cidade. E tal. Há toda uma movimentação em torno disso. Mas, assim, as estatísticas mostram que, quando existem essas campanhas, os dados, os acidentes diminuem. Então, isso está relacionado aqui a comportamento. Só que agora está ao contrário aqui. Mas a gente precisa reduzir e cada um entender que é individual, é comportamento de cada um. É o nosso comportamento como motorista e como pedestre. Nós temos que ter essa consciência, né? Falando exclusivamente aqui de Pato Branco, né? Recentemente nós vimos aí um atropelamento com um motociclista aí que acabou atropelando uma senhora. Né? Evidente que o condutor, né, de qualquer veículo automotor tem que estar mais preocupado, né? Tem que estar ligado no trânsito. Isso aí, a lei da... E aí, você, naquele caso específico, né, parou um carro, né? Ele passou praticamente no meio ali, né? Uhum. E seguiu, aí houve atropelamento. Se está aberto, se está fechado, isso é o que menos importa. Se tiver direção defensiva, evita uma série de... É um comportamento, é estar focado no que está fazendo, porque um veículo veja a consequência que isso pode dar. E não é só no momento, né, Regis? Veja, um acidente de trânsito tem consequências que são por muito tempo, né, Gerson? Anos, muda a vida da pessoa para sempre, às vezes, né? Às vezes uma pessoa com múltiplas fraturas demora de 3 a 1 ano, às vezes uma reabilitação mínima, se é que vai voltar nas condições originais. Impacta na família, impacta no tempo que vai ficar no hospital, na ocupação das UTIs. A gente tem, né, veja, um politrauma, né, Gerson? Quantos dias esse paciente vai ficar internado numa UTI? Os últimos dados, né, que desatualizados, são mais de 40 mil óbitos no Brasil. Pedi para você falar um pouquinho mais perto aí, mais de 40 mil óbitos já desatualizados, né, a nível de Brasil. E desses, para cada óbito, 7 ou mais de 7 permanecem em UTIs. Né? E aí envolve os custos, né? Custos, sem falar em custos, né? Mas imagina todo o transtorno para a família, né? Para a pessoa, enfim. Exato. Quando não perde a vida, né? Quando não perde a vida. Então, é algo evitável, é algo que, assim, cada um, né, individual. É sempre junto com a imprudência, né? Geralmente, né, Regis? Caminha junto, né? E são situações evitáveis, né? Que vão depender aí do comportamento de cada um, realmente. Jorge, fala um pouquinho para a gente aí sobre também esse núcleo que vocês têm aí para de descentralização, enfim, para atendendo as bases, que o objetivo principal é cada vez estar qualificando eles, né? Perfeito. Como a Kelly falou, grande orgulho nosso. Tanto é que Brasil afora é NEPES, tem outros nomes, e aqui nós denominamos ele de NEI. Não é uma pessoa específica, é Núcleo de Educação Itinerante. É justamente para pensar na regionalização. Obviamente que o objetivo primário de qualquer núcleo de SAMU é o treinamento, o aperfeiçoamento das equipes internas do SAMU, que são muito exigidas, tanto na admissão deles, em um processo rigoroso de admissão, que envolve todo um planejamento do núcleo de educação, bem como um treinamento da rede. Cada município, nas suas peculiaridades, nas suas dificuldades, o núcleo de educação pensa ações para que a rede como um todo vá melhorando. Então, é um grande orgulho para nós. Hoje, o nosso núcleo de educação é formado por cerca de 26, 27 membros. Dr. André Morrone é o nosso coordenador geral do Núcleo de Educação. A Kelly também ajuda a supervisionar a questão do núcleo. Eu acompanho como responsável técnico. A equipe pedagógica, mandar um abraço para o Dentro desse núcleo, nós temos uma equipe pedagógica que recebe todas as demandas internas. Essa equipe pedagógica seriam os pensadores de novas ações, porque senão a gente se acomoda muitas vezes dentro de um pensamento isolado e acaba ficando estagnado. Ou seja, então essa equipe, da equipe pedagógica que nos assiste inclusive agora,
fazem toda a diferença, né, em novas ações. Como a Kelly falou, eles recentemente foram a São Paulo, não só por acompanhar um evento que envolve nacional, que envolve tecnologias, etc. Para acompanhar os outros atendimentos, né, para nós nos compararmos no bom sentido, né, chegar a olhar como as pessoas fazem, tempo-resposta, e trazer toda essa vasta experiência para nós. Ver o que não se aplica, deixa de lado e traz as coisas boas e executa com o núcleo de educação. É gratificante, né, Gerson? Quando a gente vê que assim, algumas ações, Regis, que estão sendo mostradas como um piloto numa feira como essa, num evento como esse que eles foram, e que já são realizadas aqui há muito tempo, sabe? Então a gente vê... lá eles estão apresentando. Isso, né? Estamos aqui no interior, no sudoeste do Paraná, em Pato Branco, e saber que assim, a nossa equipe comprometida busca o melhor. Busca fazer o bem, né? Preparada, né? Sempre com a questão de estar preparado para qualquer situação, né? E saber que isso já é feito aqui, né? E em alguns locais isso ainda está sendo colocado como um piloto. Então estamos à frente, inclusive, acho que mês que vem agora nós iniciaremos uma formação de uma turma nova. A imprensa em si está convidada a acompanhar para ver como é o processo de admissão, né, de técnicos de enfermagem, condutores. E às vezes vêm pessoas que desconhecem a área da saúde. E aí você transforma essa pessoa em um socorrista. Exatamente. Isso é bem bacana, você ver a evolução desses profissionais. E aí a gente tem um ditado: se a pessoa em 3 meses ela conseguir evoluir dentro dela, ela se torna um apaixonado pelo SAMU e ela não sai mais. Inclusive aqueles que saem do SAMU em si, permanecem apoiando o SAMU. Sai porque arrumam um trabalho melhor ou vão estudar, da vida, mas continuam sendo apoiadores fiéis do SAMU por entender e acreditar nesse projeto tão importante. Que bom. Aqui tem, né, várias pessoas que estão assistindo lá, né, que certamente são colegas de vocês, o Cláudio Ribeiro, aqui o Getúlio Venâncio Júnior. O Geraldo Venâncio. É o Geraldo, aliás. Geraldo. O outro é Cláudio. O Cláudio da equipe pedagógica. Não sei de onde eu tirei Getúlio aqui, mas... O Geraldo é rádio operador. Aí nós temos a Sinara, que é o nosso controle interno do consórcio. Nosso amigo Nogueira, né? Enfermeiro. O Nogueira tem uma história interessante no SAMU, né? Porque o Nogueira começou como condutor socorrista, né? Fez o curso de enfermagem. Era da comunicação, foi para o SAMU. O Luciano Tremba. Lá de Dois Vizinhos. Dois Vizinhos, então legal. O Valdir, né? Temos aqui o recruta. O Valmir Chaves, lá de Realeza, que faz um trabalho muito lindo lá também, né? Instrutor, a Oliva, o Rodrigo, lá de Ampere. Então, é uma equipe realmente que... veja, nos prestigia aqui, mas que realmente ama muito o que faz, né, Regis? Realmente. Registrar aí o parabéns aí a toda a equipe de vocês lá, né, a todos, desde o pessoal do telefone, enfim, a toda a equipe, né, do 192, que realmente presta um serviço, né, excepcional aqui na nossa região sudoeste. Considerações finais aí de vocês, fiquem à vontade, Kelly, também. Regis, agradecer, né, a oportunidade e o espaço. Claro, é a primeira de muitas, certamente. Falar mais uma vez que assim, para a gente falar do SAMU é um orgulho muito grande, né? Muito amor realmente por tudo isso, pelo resultado, né? Pelo que foi feito ao longo da história do SAMU, desde o processo de implantação. Hoje a gente vê um serviço funcionando, isso é muito gratificante, né? Para mim, o ano que vem completa 15 anos de história de SAMU, né? É uma realização, né? Sem dúvida. Realmente é algo que, como disse o Gerson, é apaixonante, a gente se envolve e o resultado é muito importante, é coletivo, né? Agradecer em nome do nosso presidente, o prefeito Zuca, né? A imprensa é uma parceira muito importante para nós. Faz parte da rede, né? Porque faz parte da rede, Regis, porque a imprensa leva a informação, né? Está junto nos locais dos atendimentos, das ocorrências em vias públicas, né? Orienta, se veja o nosso índice de trote aqui
mínimo. Caiu, né? Que bom. Muito. E isso a gente atribui à orientação que quem leva é a imprensa, através do rádio, da TV, das redes sociais. Né? A evolução, né? A parceria para defender o bom uso desse serviço, né? Claro, da rede como um todo. A tecnologia também para chegar em quem comete o trote, né? Exato, a né? polícia Cada chega. número é registrado, né? Boletim de ocorrência, tudo chega, né? Hoje a gente consegue chegar, né? Hoje você identifica muito rapidamente, né, o que está acontecendo, mas agradecer à população como um todo pela confiança, mais uma vez reafirmar o nosso compromisso, né, de honrar a confiança e fazer um serviço realmente de qualidade cada vez mais, Regis, né? Que a população realmente confie que o SAMU está à disposição de todos que precisarem, independente se tem plano de saúde, se é SUS, se é particular, para atendimento de urgência e emergência em qualquer local. Agradecer a nossa equipe que está aí acompanhando, ou quem está de plantão, quem está em ocorrência, né, a todos que realmente apoiam e fazem esse serviço funcionar. Nós somos apenas representantes aqui dessa grande instituição, né, desse grande serviço aí que funciona em toda a região. Sem dúvida. Da minha parte, é gratidão, como ele falou, gratidão pela confiança da população, né, gratidão ao apoio da imprensa de sempre, não só de agora, mas o Sudoeste em si sempre foi, a nível de imprensa, um grande apoiador do SAMU. E a nossa equipe, né, como eu falei, guerreiros, eu como responsável técnico, eu me emociono muitas vezes porque eu vejo há 10 anos a evolução de cada um deles, sabe? E pais, mães, muitas vezes com dificuldades, né? Todos têm as suas dificuldades pessoais, filho doente, pai doente. Hoje mesmo a gente está trabalhando com várias questões individuais de cada um, mas mesmo assim o profissional coloca o macacão, está lá, e a hora que ele inicia o plantão dele, ele está para servir, né? Servir com honra essa nossa população que tanto dá crédito para nós. E jamais nós queremos decepcionar essa confiança que nós temos. Então, se resume em gratidão e até, para finalizar, a dica a todos, porque todos se preparam somente para as coisas boas na vida, de modo geral. Então, peço que todos reflitam. Se eu precisar acionar um serviço de emergência hoje, eu estou preparado? Eu sei como o SAMU funciona? Eu sei qual é o papel da telefonista lá, da TARM, do SAMU, quais as perguntas que ela vai fazer, para eu não precisar xingar a menina. Sim. Então, eu preciso me preparar para momentos ruins. Tá bom? Então, essa é a dica que eu dou. E também um convite a todos que, ao passar por Pato Branco, visitem a Central de Regulação. Sempre vai ter a equipe pedagógica, alguém da base de Pato Branco, pronto para mostrar como é o funcionamento dessa Central de Regulação que acolhe os 42 municípios. Às vezes, a pessoa fazendo uma visita aqui na sede, ela começa a entender o todo. Ela vai começar, de certa forma, a ser mais ativa dentro desse processo, até mesmo de multiplicação. Então, agradecimento geral mesmo e à disposição, SAMU 192, né, sempre à disposição da população. Sem dúvida, preservando a vida. Aliás, nessa questão de visitas, né, Kelly, o Jorge também pode comentar, certamente muitas pessoas, né, que depois voltam, né, agradecendo o atendimento. Isso também, sem dúvida, que é um pagamento. Regis, quem foi atendido jamais esquece, né? E aí, se eu puder deixar só uma dica, nas nossas redes sociais tem lá um link que é para contar a história. Então, com esses 10 anos do SAMU, a gente gostaria de deixar um marco registrado. Então, nós temos duas possibilidades, né? De quem já participou e fez parte da equipe do SAMU. O nome do formulário é Memórias e Tempo-Resposta. Para contar uma ocorrência, alguma situação que marcou a sua vida de samuzeiro, né? Tanto na parte administrativa quanto operacional. E o outro formulário chama Eu Já Precisei do SAMU,
que também é para contar o que aconteceu, Sim. como foi o atendimento, né? Como foi essa história que marcou a sua vida de atendimento do SAMU ao longo desses 10 anos. A intenção é reunir todas essas informações, essas histórias, né? Nesse marco dos 10 anos do serviço e poder deixar isso na história do SAMU, Sem né? dúvida. Para a É um posteridade. grande livro. Sim. Sem dúvida. Bom, assim, gente, conversamos hoje aqui com a Kelly Custódio, né, que é a coordenadora geral do SAMU 192 aqui no Sudoeste, e também o Gerson Leonarski. Esse é o sobrenome, né, Leonarski? Grande Gerson aí. Um abraço para vocês, obrigado por ter vindo. E certamente outras oportunidades a gente vai falar ainda mais e sempre à disposição de vocês. Só nos chamar, Regis. Aqui através do nosso canal, nosso Primeira Hora, que também segue gatinhando também, né? Parabéns. Precisa iniciar sempre. Agradecer ao meu amigo Alex aí também, que está hoje aqui nos bastidores, nas câmeras aí. Um abraço, obrigado a todos e a você que nos acompanha sempre. Está no Facebook e também no YouTube essa entrevista aí para você acompanhar. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. E que